Hello everybody, are you okay? Videozinho curto, uma explicação rapidinha do assunto dessa semana que tá lá na plataforma. Essa semana a gente vai falar dos pretéritos, vamos ver aqui com vocês, olha lá. Quando a gente fala de pretéritos, é o mesmo que a gente estivesse falando de passado. Só uma palavra mais chique, mais elegante para falar de passado, tá bom? Existem três formas diferentes da gente falar do passado. Existe o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Qual é a diferença, professora, entre eles? É muito simples. Quando a gente fala de pretérito perfeito, a gente está falando de um passado concluído, um passado assim como se aquela ação tivesse sido feita uma única vez lá no passado e ela tivesse concluída. Veja ali os exemplos que eu coloquei para vocês. O bolo queimou. Ação no passado, como se fosse uma ação única e concluída. O avião caiu. Passou já, né? E se concluiu. O menino mentiu. É como se fosse uma única ação e essa ação realmente fosse concluída. Já o pretérito imperfeito, ele também revela uma ação no passado. Só que é como se essa ação ela acontecesse com frequência no passado ou desse a ideia de uma ação que não foi concluída. Então, por exemplo, assim, ó, um menino não mentia. Mas o da história mentia. O menino não mentia. Revela que essa ação que era feita no passado, ou que não era feita, né, que ele não mentia, era algo frequente, era algo constante. Ele não mentia, ele não mentia, ele falava a verdade, ele falava a verdade. Ou seja, são ações no passado, mas que elas aconteciam com frequência, é como se fosse algo inacabado. Ele inventava histórias. Também é uma ação do passado, mas dá a ideia de que ele fazia isso com frequência, né? Como se eu dissesse também, eu andava de bicicleta quando eu era criança. Quando eu era criança, eu andava de bicicleta. Então, isso é o que a gente chama de pretérito imperfeito. É diferente de dizer assim, ó, ontem eu andei de bicicleta. Pretérito perfeito, como se fosse uma ação única. Eu andava de bicicleta como se fosse uma ação contínua, frequente, só que no passado. Aí vem aquele que está gerando a maior polêmica, que é o pretérito mais que perfeito. Repara aqui nesse exemplo, ó. Outro menino chegou. Chegou também é uma ação no passado, só que é o pretérito perfeito. O menino chegou. O menino disse, olha aqui, também é no passado, certo? Disse que o avião acabara de aterrissar. Repara no verbo acabara, não é acabará não, porque se fosse acabará, tinha um acento e seria futuro. Aqui acabara. O que é o acabara? É o pretérito mais que perfeito. Por que acabara, professora? E não acabou de aterrissar? Porque qual dessas ações aconteceu primeiro? O avião aterrissar ou o menino chegar? O que aconteceu realmente primeiro foi o avião aterrissar. Então, esse passado aqui, ó, é antes desse. Depois que o avião aterrissou, aí o menino foi para a escola e contou que o avião acabara de aterrissar. Por isso que esse pretérito é chamado que mais que perfeito, porque ele fala de um tempo passado que é anterior a outro tempo passado. Então, veja que esse acabara aqui, ele também indica uma ação no passado, só que ela é, como se eu posso dizer assim, mais passado do que o menino chegar e o menino dizer. Vamos entender que esse pretérito mais que perfeito é uma forma bastante culta, né? Bastante erudita de se falar. No dia a dia, a gente prefere as formas bem mais simples. A gente poderia dizer simplesmente assim, ó. Outro menino chegou e disse que o avião tinha acabado de aterrissar. Esse tinha acabado é a mesma coisa do acabara. É a forma que a gente normalmente prefere utilizar, que é a forma composta, usar tinha acabado no lugar de acabara. Então, para finalizar, vamos ver mais esse exemplo aqui. Quando eu cheguei em casa, meu filho tinha feito um bolo. Repara que nessa frase a gente tem duas ações. A primeira ação é a ação minha, de chegar em casa. A segunda ação que está apresentada é tinha feito um bolo. São duas ações. Só que uma aconteceu primeiro que a outra. Qual foi a ação que aconteceu primeiro, de fato?
o meu filho fazer o bolo ou eu cheguei em casa? Quando eu cheguei em casa, o bolo já não estava pronto? Então, a primeira ação, aquela que é mais passada, aquela que na linha do tempo está mais no passado, é o bolo ter sido feito. Depois que o bolo já estava pronto, é que eu cheguei em casa. Então, para fazer essa diferença entre esses dois tempos, sendo que os dois estão no passado, é que existe o pretérito mais que perfeito. Então, quando eu cheguei em casa, que é a ação do pretérito perfeito, o meu filho tinha feito um bolo. Então, esse tinha feito é o pretérito mais que perfeito, que na forma mais culta, mais elegante, é o fizera. Meu filho tinha feito um bolo, meu filho fizera um bolo. Essa ação aqui de fazer o bolo, ela aconteceu antes da ação de eu chegar em casa. E esse tinha feito é exatamente o mesmo sentido, o mesmo valor de fizera. Só que no dia a dia a gente prefere usar essa forma aqui que a gente chama de forma composta, que a gente tanto pode usar com o verbo tinha como com o verbo havia. Eu posso dizer havia feito um bolo. E quando a gente vê textos assim literários que utilizam uma forma mais erudita, mais culta, mais formal, a gente vai encontrar o pretérito mais que perfeito escrito desse jeito. Espero que eu tenha ajudado e que vocês consigam responder as questões do formulário. Lembrando que no formulário vocês vão completar com verbos nas frases lá do texto. Então lembra que esses verbos eles estão no meio do caminho da frase, então eles têm que ser escritos com letra minúscula e não com letra maiúscula. Se escrever com maiúscula vai dar erro no formulário. E o segundo exercício é justamente para você transformar essas expressões que estão na forma composta com dois verbos no pretérito mais que perfeito utilizando um verbo só, que é essas que terminam com ura, fizera, pudera, realizara e assim por diante, tá bom? Beijos para vocês, espero que a gente se encontre em breve. Até a próxima. Tchau!